Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 72, onde nós estudamos a fase de armazenamento de energia nos indutores. Bom, se você ainda não fez essa lista de exercícios, eu sugiro então que você acesse aqui na descrição do vídeo o link da aula 72, onde você pode assistir o conteúdo e também baixar a lista para você treinar e depois você volta aqui então conferir os resultados. Caso você já tenha feito a lista de exercícios, basta continuar e ver aí a solução, né? E depois, pessoal, não se esqueça de deixar um comentário dizendo como foi a tua performance, se você acertou, se você errou algum ou teve dificuldade em alguma questão específica, ok? Bom, vamos continuar. Exercício 1. Para o circuito da figura 1A, determine a constante de tempo. Bom, nós temos aqui um circuito RL, série, certo? Então, quando eu fechar a chave S, nós teremos então uma corrente IL. E para esse caso, né, vamos calcular a constante de tempo tal, que é igual a L sobre R. Aplicando os valores aí, 0,2. Né? 200 mH é 0,2 Henry. E a resistência ali vale 10 kΩ, né? Resolvendo, vamos ter então 20 microsegundos. Então essa é a constante de tempo para esse circuito. B. Bom, pessoal, a B está pedindo ali para a gente escrever a expressão matemática para a corrente no indutor e para as tensões no indutor e a tensão no resistor após a chave ser fechada. Bom, nós vimos que a expressão geral, né, para a corrente no indutor será uma corrente máxima que multiplica lá 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Isso nós estudamos aí na aula 72. E a corrente máxima, pessoal, como que a gente obtém ela? Então, lembre-se, pessoal, quando a chave fechar aqui, ó, então o indutor ele vai se comportar como um circuito aberto, né? Lembra que ele vai se opor à variação da corrente, mas no final o indutor vai se comportar como se fosse um curto-circuito. E nesse caso, toda a tensão estará no resistor. Então, a corrente máxima será quando tiver toda a tensão da fonte no resistor. Tá? O restante ali basta a gente repetir aqui, né? Exponencial de menos T sobre tal. Bom, atribuindo os valores aí, pessoal, uma fonte é de 10 volts e a resistência ali é de 10 kΩ. Certo? 1 menos a exponencial de menos T sobre tal, que vale ali 20 microsegundos. Resolvendo para a corrente ali, pessoal, 10 volts por 10 kΩ, vamos ter então 1 mA, ou 1 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 1 menos a exponencial de menos T sobre 20 microsegundos. Tá aí a expressão para corrente no indutor nesse circuito, tá, pessoal? Agora nós vamos fazer para a tensão no indutor. Bom, a tensão no indutor, ela é como? Ela partirá de um valor máximo, mas irá decair da seguinte forma, né? Exponencial de menos T sobre tal. Então, pessoal, a expressão aqui vai ser 10 volts, que multiplica, né, a exponencial de menos T sobre 20 microsegundos. E por último, pessoal, nós temos a expressão para a tensão no resistor. Bom, nesse caso, basta a gente aplicar a lei de Ohm, né? R vezes I. Mas qual é a corrente que vai atravessar o resistor? A corrente do indutor. E a corrente do indutor nós já temos uma expressão para ela aqui, né, pessoal? Então, ó, basta então substituir os valores. A resistência vale 10 kΩ, então, ó, e a corrente aqui vai ser 1 mili, né, ou 10 elevado a menos 3, que multiplica 1 menos E
elevado a menos t sobre tal. Tal, vamos colocar já aqui nossos 20 microsegundos. Tá? Atribuímos os valores aqui. Multiplicação aqui dessa potência, mesma base, somos expoentes, né? Vai dar 0, 10 elevado a 0 é 1, então nós vamos ter aqui 10 volts, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre 20 microsegundos. Então, pessoal, agora nós temos as três expressões aí para corrente no indutor, para tensão no indutor e para tensão no resistor. C. Determine a corrente e a tensão no indutor em 1, 3 e 5 constantes de tempo. Tá bem, então. Vamos dar um pouco mais espaço aqui. Então, vamos fazer a C. Para um tal, né, uma constante de tempo, a corrente no indutor será 1 mA, correto? Que multiplica 1 menos E elevado a uma constante de tempo. Então, o nosso tempo ali vale uma constante de tempo. E uma constante de tempo é 20 microsegundos. Dividido por tal, que também vale ali 20 microsegundos. Tá? Então, 20 microsegundos dividido por 20 microsegundos vai dar 1. Então, vamos repetir essa expressão aqui, ó, pessoal. 1 menos a exponencial de menos 1. Correto? Porque o resultado dessa divisão aqui vai dar 1, certo? Tem o sinal de menos ali. Então, nós vamos ter aqui 1 mA, que multiplica 1 menos a exponencial ali, né? E elevado a menos 1 vai dar 0,368, tá, pessoal? Então, resolvendo essa subtração e multiplicando por 1 mA, teremos 632 microampere, tá? Esse primeiro aqui eu fiz um pouco mais passo a passo. O próximo a gente pode simplificar. Por exemplo, ali, ó, e para a tensão no indutor, a expressão que nós temos ali é 10 volts, correto? Exponencial de menos T sobre 20 microsegundos. Só que quanto vai ser o nosso T? 20 microsegundos também, porque é para um tal que nós estamos resolvendo. Então, vai ser 10 que multiplica a exponencial de menos 1. Tá? Então, teremos ali 3,68 volts. Ok, pessoal, agora é só repetir esse procedimento. Então, vamos fazer aqui para 3 tal. Temos que a corrente no indutor será 1 mA, que multiplica 1 menos a exponencial de menos 3. Certo? Então, 1 mA, que multiplica 1 menos a exponencial ali de menos 3, vai dar 0,0498, né? Aproximadamente aí. Resultando numa corrente de 0,95 mA. E para a tensão no indutor, bom, tensão induzida nesse caso aqui, 10 volts, que multiplica a exponencial de menos 3, ou seja, 0,498 volts. E por fim aqui, pessoal, temos 5 tal. E a corrente no indutor será 1 mA, que multiplica 1 menos a exponencial de menos 5. Resultando em 0,993 mA. E para a tensão no indutor, teremos 10 volts, que multiplica E elevado a menos 5. Resultando aí em
67 milivolts. Pronto, pessoal, temos os valores aí para a corrente e tensão no indutor para 1, 3 e 5 constantes de tempo. Por último aqui, pessoal, é pedido a esboce as formas de onda de IL, VL e VR. Tá bom, vamos fazer aqui então, pessoal. Então eu vou começar aqui, pessoal. Considerando aqui que nós vamos ter nosso tempo e o valor inicial aqui no 0, correto? Fechou a chave. Vamos marcar aqui que a corrente no indutor vai ficar em azul. Ela partirá de 0 ampere e irá crescendo até atingir os nossos 1 miliampere. Certo? Que é a corrente máxima que vai ter quando o indutor estiver totalmente magnetizado para esse circuito. Aí na fase de armazenamento, né? Então, essa aqui vai ser a curva para IL. Vamos fazer agora para a tensão no indutor. Tensão no indutor, ela vai então partir de 10 volts. Vamos marcar aqui como sendo 10 volts. E no final da fase de magnetização ou da fase de armazenamento, teremos 0, né? Porque o indutor vai se comportar como um curto-circuito. Então vamos lá. Né? A gente está considerando aqui que teremos 5 tal aqui nessa situação. Então temos aqui a nossa tensão no indutor. Já para o resistor, lembre-se que essa corrente está passando no resistor, né? Atravessa o resistor, então logo terá um comportamento similar ao da corrente. Né? A tensão no resistor será como? Partirá de 0. Conforme a corrente vai crescendo, a tensão no resistor também vai aumentando até atingir aí o valor máximo de 10 volts. Tensão no resistor. Vou mudar o R aqui. Aí. Tá aí o gráfico, então, pessoal, para a tensão, tanto no indutor como no resistor, e também para a corrente em ambos, né? Lá que é um circuito em série. Exercício 2. Dada uma fonte de 20 volts, projete um circuito RL com a resposta da figura 2. Bom, pessoal, nós temos aqui o indutor que, conforme a gente pode ver, a corrente está partindo de 0 e chegando após 5 constantes de tempo, que deve durar ali 40 milissegundos, a 10 miliampere, ou seja, estamos na fase de armazenamento do indutor. Que circuito seria esse, então? Bom, poderíamos representar da seguinte forma. Uma fonte de tensão de 20 volts, né? Vamos chamar aqui de fonte E. Vamos colocar uma chave para ligar esse circuito. Né? Vou colocar uma chave aqui, uma chave S. Uma resistência para limitar essa corrente. E o nosso indutor ali. Então nós temos o nosso R e o nosso L. Bom, pessoal, sabemos que o indutor ele se comportará como um curto-circuito, certo? Quando a gente tiver ele totalmente magnetizado. Então, quem vai limitar a corrente desse circuito após 5 constantes de tempo é o resistor. Então, toda a tensão da fonte estará sobre o resistor. Se toda a tensão está no resistor, a corrente máxima será quando toda a tensão, né, E, estiver sobre R. Lei de Ohm, né, pessoal? Como eu quero saber o valor da resistência, basta eu, então, passar o R para o outro lado aqui, multiplicando, e agora a corrente vai dividindo para o outro lado. Teremos 20 volts e
10 mA ou 0,01. Fazendo a conta aqui, temos 2 kΩ. Então, esse é o valor da resistência R. 2 kΩ. Bom, para o cálculo do valor da indutância, pessoal, que vai fazer com que demore 40 milissegundos para essa fase de armazenamento se encerrar, que é 5 taus, devemos lembrar como que a gente calcula o valor de tal. E tal é L sobre R. A informação que nós temos é que 5 taus vale 40 milissegundos. Mas quanto que vale 1 tal? Bom, 1 tal vale 40 milissegundos dividido por 5. Certo? Que nesse caso, então, temos 8 milissegundos. Bom, 8 milissegundos é o valor de tal. Se eu pegar essa expressão aqui e isolar o L, temos que é tal vezes R. Então, o valor da indutância será 8 milissegundos, então 8 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica o R, que vale ali 2K ou 2000, né? Resolvendo aí, pessoal, teremos 16 Henry. Uma indutância aí bastante elevada, né? Então, pessoal, temos aqui o valor da resistência e o valor da indutância para esse circuito responder conforme a gente quer nesse gráfico aqui. Eu vou mostrar isso para vocês no simulador, tá, pessoal? Vamos pegar esse circuito e vamos ver se ele realmente vai responder dessa forma. Olha lá então, pessoal, temos aqui nossa fonte, né, com 20 volts, correto? A nossa resistência de 2 kΩ e a indutância de 16 Henry, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o gráfico da tensão do indutor e da corrente do indutor, que é o que mais nos interessa aqui, tá? Aí eu vou iniciar a simulação e a gente vai ver o comportamento desse circuito para esses, principalmente nesses 40 milissegundos, que é 5 tal, né? Então, olha lá, pessoal, vou continuar aqui. Observem o tempo que está passando, onde tem aqui o ponteiro, né? Na hora que der ali 40, eu vou pausar. 40. Tá. Temos o suficiente aqui. Então, observe que a linha verde aqui, pessoal, é a tensão no indutor. Ela parte de um nível muito elevado, certo? No caso aqui, o máximo da fonte, que é os 20 volts, e tende a zero após ali os nossos 40 milissegundos, que está por aqui, ó. 40 milissegundos. Temos aqui 134,8 milivolts. Já a corrente, pessoal, olha lá, ela parte de zero e vai subindo até chegar nos nossos 10 miliamperes, né? Lógico que isso aqui ela tende a ter 10 miliamperes aí ao longo do tempo, mas para efeitos práticos aqui, né, em 40 milissegundos a gente já pode considerar os nossos 10 miliamperes, embora aqui no simulador e tanto lá no nosso cálculo, se a gente colocasse lá para t igual a 40 milissegundos, teríamos esse valor aí, né, 9,933 miliampere. Tá? Então, observe aí, pessoal, fica à vontade para usar o Fausted para vocês simularem e testar os circuitos que a gente vê nos exercícios também, tá? Para quem ainda não viu, né, tem um vídeo aí introdutório do Fausted que vocês podem utilizar. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, caso vocês não tenham assistido ainda, tá? Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, né? Deixe seu comentário aí dizendo como foi o teu desempenho na solução da lista e se você conseguiu entender, caso tenha tido anteriormente a dificuldade em algum deles, tá? Bom, verifique a sua inscrição no canal, né? Deixe o seu like e ajude a compartilhar esse vídeo com pessoas que você saiba que está estudando sobre esse assunto, ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula.